Fala uma coisa pra mim, crente. Quanto tempo você passa por dia no seu Instagram? Eu queria falar de Instagram por quê? Porque a gente tem alguns arrobas de milhões aí, eu diria, né, pastor Hernandes? Pastor Arival, pastor Hernandes. E você pode aproveitar o material deles para evangelizar. Ontem mesmo eu estava assistindo um trechinho de uma mensagem do senhor lá na nossa IP Pinheiros. Sim. E eu fiquei impactado com aquilo. Voltei a assistir umas 3 vezes e já mandei para um amigo, que eu lembrei dele. Então, aproveito esse momento de comecinho de programa para falar @Hernandes Dias Lopes, @Arival Dias Casimiro, @IP Pinheiros. Inclusive, no Instagram da IP Pinheiros você descobre o que vai acontecer na igreja nos próximos dias. Tem toda a agenda lá e vários trechos, cortes das pregações dos nossos pastores. Então, tá feita a propaganda aqui, não é? É isso aí, ué. Gasta um tempinho de tempo, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar disso, tá bom? Esse é o programa Trocando Ideias, um programa de perguntas e respostas com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu vou chamar a vinheta de abertura e a gente volta já já. Trocando Ideias, número 265, já foram 265 programas. Glória a Deus, né? Batendo papo com essa turma bacana de Coisa casa. linda, maravilhoso. Aproveite para mandar a sua pergunta para cá. Acho que eu não tenho pergunta, quero só falar um oi para vocês. Manda um oi para nós. Aproveita para falar, eu quero o livro. Esse livro vai ser sorteado para vocês também. Vamos lá então, eu quero começar com a pergunta do Rodrigo Graia. Pastor, qual a diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento? Bom, essa é uma pergunta intrigante, porque ela tem na sua base uma vertente teológica que acredita que a segunda vinda de Cristo será em 2 turnos. Um arrebatamento secreto, a grande tribulação e então a segunda vinda visível. Está dentro de um programa que nós gravamos aqui, de que existem correntes de interpretação da doutrina. O que é doutrina? A segunda vinda de Cristo. Se ela vem em 2 turnos, se ela vem num único turno, são correntes de interpretação. Eu estou convencido, à luz das Escrituras, pegando carona na história da igreja, do 1º ao 19º século XIX, que a segunda vinda de Cristo é única, não é em 2 turnos. Eu entendo que não há sólida base bíblica para afirmar que vai ter um arrebatamento secreto. Ou seja, nós estamos aqui em tantas pessoas, imagine hipoteticamente que Jesus arrebate a igreja e nem todos aqui, ou metade, ou menos da metade, ou apenas 1 ou 2, não importa. Desaparece e os outros ficam. Cadê? Onde foi? Não. O que a Bíblia ensina é que a volta de Jesus, a segunda vinda, será pessoal, visível, audível, repentina, inesperada, inescapável, poderosa, gloriosa e vitoriosamente. Portanto, não há a ideia de que a igreja vai ser arrancada antes da tribulação. A igreja de Cristo é martírica. A igreja de Cristo será arrancada da tribulação, do meio da tribulação. Desta forma, nós cremos, estribados nas Escrituras, que a parousia, a segunda vinda, vai ser a consumação do século. Jesus voltou, fecha as cortinas da história. Ele vem, se assenta no trono, julga as nações, céu e inferno, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Essa é a visão, o entendimento, a vertente que nós abraçamos por entender que é mais consistente à luz do todo das Escrituras. A próxima pergunta é de Misael Antunes. Olá, pastor Tiago. Olá, Misael. O cessacionismo é bíblico
onde nas Escrituras os apóstolos afirmam que alguns dons cessariam? Bom, essa é outra pergunta intrigante, né? Alguns irmãos nossos entendem que o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora vemos como espelho que Paulo estaria falando ali do cânon das Escrituras, da revelação que foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Então o perfeito ali é a completação do cânon. Então não tem mais os dons de sinais, por exemplo, não tem mais milagres. Por outro lado, eu não entendo assim, eu não interpreto assim. Eu creio que o que é perfeito ali é a parousia, é a segunda vinda, é quando Jesus voltar. Eu creio na contemporaneidade dos dons, mas eu não creio à luz das Escrituras que o que se diz hoje ou se interpreta dos dons hoje é o mesmo que as pessoas estão falando. Por exemplo, não tem mais novas profecias. O que é o dom de profecia? O dom de profecia é o dom de abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Isso é dom de profecia. Mas não temos profetas novos mais hoje. Recebeu uma nova revelação. Não. Paulo dizendo que vem um anjo, pregue outro evangelho, deve ser anátema. Por exemplo, nós não temos novos apóstolos hoje. Temos o dom de apostolado, mas novos apóstolos não. Se você ler nas Escrituras, a competência de chamar apóstolo é do Senhor Jesus. E os apóstolos tinham que ter algumas credenciais, por exemplo, ser testemunha ocular ou visto o Cristo ressurreto. O que aconteceu com Paulo, ele não foi testemunha ocular, mas o Senhor o chamou lá no caminho de Damasco, revelou-se a ele. Então, por exemplo, quando você vai Paulo trata da questão das línguas, lá em 1 Coríntios 14, ele trabalha a questão de ordem. Tem que ser, no máximo, 3, um depois do outro, havendo quem interprete. Que quem profetiza fala aos homens, quem fala em outras línguas fala a Deus. Então, quando você vê hoje numa assembleia, todo mundo, numa reunião, quando fala assim, não estou falando da denominação, numa assembleia de crentes, um culto, uma reunião pública, todo mundo falando ao mesmo tempo, está contrário ao que Paulo ensinou. Quando você vê uma pessoa no púlpito, orando, e no meio da sua oração, entremeia lá algumas palavras que ninguém entendeu, não teve intérprete, está fora do que Paulo ensinou. Quando alguém vai interpretar e interpreta aquelas palavras em outras línguas como se fosse uma pregação, meu servo, e tal, não entendeu. Por quê? Porque quem fala em línguas fala a Deus, é oração, não é pregação. A interpretação não muda a natureza do dom. Então, eu creio que os dons são contemporâneos, mas não creio que tudo que está acontecendo aí seja a correta interpretação e entendimento dos dons e nem o correto uso dos dons para os seus propósitos, para os quais Deus os estabeleceu. Nós vamos para a última pergunta do programa de hoje. Ela nos foi enviada pelo Pedro. Como ser uma igreja ortodoxa, ou seja, fiel às Escrituras e ao mesmo tempo uma igreja fervorosa? É possível ter luz na mente e fogo no coração? Essa frase, ela é uma frase lapidar, né? Possivelmente, pelo menos eu entendo assim, eu creio assim, que ela foi cunhada pelo grande avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, que foi a mente mais brilhante, talvez, da América no século XVIII. E eu acho que não só é possível, é o ideal. E não é só possível e ideal, é o que Deus manda. A igreja precisa ser bíblica e fervorosa, porque se tiver fervor sem estar baseado na Bíblia, é fogo estranho, é emocionalismo histérico. A verdade vem à sua mente, e porque você entendeu a verdade, isso queima o seu coração.
Porque se eu estou sendo fervoroso, mas eu não estou fincado, baseado na palavra, não é uma verdade sustentável à luz das Escrituras, não é uma teologia boa, então esse fervor é um fervor falso. Falso. Vamos exemplificar com a igreja de Sardes. Tinha um homem que vive. É uma igreja viva. Jesus, não, você está morta. Está morta. Vamos pegar a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que não é acusada de heresias, não é acusada de imoralidade, mas Jesus disse, você está morna. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, a verdade precisa nos levar à piedade. São duas coisas que caminham juntas. Credo e conduta, teologia e ética, doutrina e vida. Não pode separar. Não pode separar. Quando uma igreja se torna ortodoxa, sem vida, ela vira farisaica. Farisaica. Defende a verdade, mas não pratica a verdade. Quando uma igreja quer ser fervorosa, abandonando a sã doutrina, como aconteceu com os Quakers, a luz interior, eu estou buscando a verdade interior, mas a experiência, a parte das Escrituras, isso é falso. A verdadeira piedade precisa brotar da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, por isso que Jonathan Edwards muito bem conceitua isso. É luz na mente e fogo no coração. É o equilíbrio santo. Se você gostou tanto como eu do programa de hoje, dá um like aqui embaixo no vídeo. Eu vou correndo dar um like nesse vídeo, porque o programa foi maravilhoso hoje. Glória Obrigado pela participação de vocês, viu? Pastor Hernandes, eu quero convidar o nosso pessoal de casa para conhecer a nossa igreja. Vamos lá. O senhor pode fazer isso para a gente? Com muito prazer. Bom, se você está morando na cidade de São Paulo, na região metropolitana, eu quero fazer um convite a você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu lá como seu pastor colaborador e muitos outros pastores. Nós estamos situados ali na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Aos domingos nós temos culto às 8 da manhã, escola bíblica dominical para todas as faixas etárias às 9h30 da manhã, culto às 11 da manhã, culto às 5 horas da tarde e às 19 horas, 7 horas da noite. Na segunda nós temos o Conexão com Deus. É um culto que recebe pessoas de diversas denominações, é uma coisa maravilhosa. E todo dia tem um trabalho especial. Tem na terça, o trabalho das mulheres à tarde, quarta-feira à noite, um culto maravilhoso, uma igreja de portas abertas, missionária, uma igreja plantadora de outras igrejas, uma igreja sensível às pessoas que precisam de socorro e ajuda. É uma igreja para você e para a sua família. Venha para cá. Se você mora em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar toda a programação da igreja, inclusive sendo membro online da IPP TV e acompanhando o canal do YouTube da igreja, se inscrevendo inclusive. Vai ser uma grande alegria ter você com a gente. O Trocando Ideias é uma produção de Luz para o Caminho em Campinas, com oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica a nossa gratidão. E nossa gratidão a você também que ficou com a gente até o finalzinho do programa de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Volte no próximo programa. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe muito a sua vida também.